Amados pais, eu quero contar hoje para vocês sobre o testemunho da minha salvação. Esse testemunho também serve como plano de evangelismo para você abençoar sua família e seus amigos, as pessoas que você conhece, que você ama e quer passar essa mensagem para ele. O meu pai era espírita e eu também fui levado à Igreja Batista quando eu tinha 5 anos, mas na adolescência eu me envolvi com a Igreja Católica, dadas as amizades e tal, uns amigos meus levaram. De forma que eu conhecia a palavra na Igreja Batista, conhecia a doutrina católica e a doutrina espírita. O papai era um dos discípulos do mestre Irineu, da primeira turma dele. E um dia o carro acidentou uma criança, ela morreu nos meus pés. E eu perguntei o seguinte: se fosse eu que tivesse morrido, onde é que eu estava agora, depois da morte? Então eu percebi que eu tinha princípios, pelo menos, de 2 religiões, na minha cabeça. Mas na hora da morte eu não tinha certeza da salvação. Então eu descobri que a morte é real, vem para todo mundo, que ela tem poder sobre a gente, que ela não avisa o dia nem a hora. Não é assim? Não vai ser assim com você? Pois é. E eu, sendo religioso, eu descobri que naquela hora eu não tinha segurança para onde eu ia depois da morte. E a maior decepção foi que eu, sendo religioso, eu não tinha certeza da salvação. Então ali eu descubro algo muito sério, que a religião não garante a salvação. Então tem milhares de pessoas religiosas que não têm certeza da salvação. Não é assim? Então, eu tive que tratar disso. Nessas 2 situações, eu fui com os meus líderes e nenhum dos dois me explicaram sobre a certeza da vida eterna. O Padre Otávio foi que me deu uma Bíblia e disse: vai ler, Roberto Carlos, se tu descobrir, tu volta aqui. Não vou sair daqui não. Minha adolescência toda aqui e tal. Fui ler a Bíblia. Fui deixar uma central telefônica no município de Cruzeiro do Sul e eu estava lendo a minha Bíblia na praça e uma pessoa chegou da minha idade, mais ou menos, e viu eu lendo a Bíblia, né? Ela demorou ali uns 15 minutos, ela disse para mim assim: você é crente? Eu disse: não, eu tenho outra religião. E como é que você está lendo a Bíblia? Eu disse: porque é minha, o padre me deu, eu posso ler. Ou não pode? Pode. Mas o que é que tu está querendo saber? Eu quero saber se existe a vida eterna. E se tu tiver, eu quero que tu me explique como, que eu já perguntei, faz 3 meses que eu estou perguntando, as pessoas têm religião também, não têm salvação. Aí eu perguntei: tu tens certeza da tua salvação? Ele disse: tenho. Eu digo: como, rapaz, o que é que tu é melhor do que todo mundo? Como é que tu tem e eu não tenho? Pode provar para mim? Eu disse: posso. Pegou a Bíblia dele, ele era crente, eu digo: não, tem que ser a minha aqui, a minha é boa, essa aqui foi o Papa que me deu. Aliás, essa é autorizada pelo Papa, Eu não estou falando mal de igreja, eu só estou dizendo a minha experiência, Tenho liberdade para dizer, não é verdade? Você pode contar a sua, conta a minha. E aí, ele mandou ler um verso da Bíblia, está escrito em 1 João 5,11, ele disse: lê aí para mim, eu li. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Eu digo: sim, daí? Ele disse: eu pergunto, tu responde. Deus nos deu o quê? Eu digo: a vida eterna. Ele disse: se Deus deu a vida eterna, ela existe. Deus não daria o que não existe. Eu digo: é verdade. Segunda pergunta: ele deu, emprestou ou vendeu? Aí eu disse: deu, aqui o verbo é dar. Ele disse: então a vida eterna é dada. Eu digo: o quê? Ele disse: é. Eu digo: como, rapaz? Ele disse: é dada, está na tua Bíblia aí. Tu não disse que acredita nela? Deus nos deu, isso é o verbo dar, rapaz. O verbo está no passado aí, ele já deu. Tu está atrasado mais de 2000 anos. Eita! E o que mais? Ele disse: presta atenção que é Deus que dá a vida eterna. Não é a religião, não é a igreja, não é a doutrina. Entende? Não é o sábado, não é o domingo, não são os 10 mandamentos. Aqui, claro, Deus que dá a vida eterna. Eu digo: rapaz, se é dado, eu quero a minha, Ele me provou, em primeiro lugar, que a vida eterna existe, que ela é dada, que ela já foi dada, que João, que escreveu, tinha, ele estava vivo quando escreveu, que ela está em Cristo, E Deus que dá. Eu digo: rapaz, tu no versículo da Bíblia me disse tudo isso? Então, se é dada, eu quero a minha.
Aí ele disse assim, peraí, rapaz, não é assim não. Então como é que é? Ele disse, vai aí para Romanos 3:23. Sim, o que é que diz aí? Li, a Bíblia diz todos pecaram. Ele olhou para mim e perguntou, tu já pecou? Já. Então tem ciência que já pecou, já se peguei muito. Aí ele disse, vamos para Romanos 6:23. O que é que diz aí? Eu digo, o salário do pecado é a morte. Ele disse, pois é. Quem pecou já está condenado à morte. Eu digo, não vai ser no futuro? Ele disse, não, presta atenção, o salário do pecado não será a morte. Na hora que pecou já entrou em condenação, já entrou no juízo de Deus. Eu digo, mas rapaz, eu não estava atrás, não era da minha salvação. Ele disse, mas tu não entender a condenação, tu não vai entender a tua salvação. Eu disse, tudo bem, tem mais alguma coisa aí? Ele disse, se o salário do pecado é a morte, você precisa entender o que é a morte, senão você não vai entender o que é a vida eterna. Eu digo, então o que é a morte? Ele disse, morte na Bíblia quer dizer uma coisa só, ele fez assim, ó, separação. Eu digo, de quê? Ele disse, de Deus. Adão pecou, quando ele desobedeceu, ele foi separado de Deus. Igual um celular, ele está ligado na tomada, ele está carregando a bateria. Mas se tu desligar da tomada, desligou a vida do celular, mas ele tem bateria. Aí disse, pois é, desligou, morte espiritual. Acabou a bateria, morte física. Adão acabou a bateria com 930 anos. Mais alguma coisa? Ele disse, não, ainda tem a morte eterna que Jesus falou. Parábola do rico e do Lázaro, né? Lucas 16:19-31, confira lá. Então ele disse que havia 2 homens na cidade e eles morreram no mesmo dia, na mesma hora. Um camarada era salvo, a Bíblia diz que ele era salvo, morreu salvo, foi para isso. O outro era perdido, morreu perdido, desceu para o inferno. Quando ele desce para o inferno, a Bíblia diz que ele já começa a gritar, porque tem fogo, e ele olha para cima e vê Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aí, depois da morte não tem salvação, cada um vai para o seu lugar. Ele grita pedindo ajuda, Abraão disse, ó, meu jovem, o Lázaro, ele passou todos os problemas aí, mas procurou a salvação. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. E o pior, há um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para vós não podem, os de lá passar também para nós não dá. Aí nesse texto eu entendi que não existe reencarnação, porque Jesus disse que o cara não vem. Como é que o mestre Irineu disse que o cara sai para vir reencarnar? Sai não. Ou então Jesus está mentindo, ou o mestre Irineu está mentindo, ou Allan Kardec. Bom, como Jesus não mente, então os dois estão mentindo. E ele disse também que, esse texto também diz que não tem purgatório não. O negócio de estar purgando pecado no fogo, não, o que purga pecado, o que perdoa pecado é o sangue de Jesus, não é o fogo. Olha aí, às vezes a gente está embutido no negócio e não sabe, não é? Aí eu disse, ok, e agora, tu já me botou, foi no inferno, né? Estou condenado ao inferno. Ele disse, esse é o problema, o salário do pecado é a morte eterna no inferno. Eu digo, e como é que é a salvação? Ele foi disso. A salvação é assim, Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele explicou na ceia primeiro, que Jesus, quando deu a ceia, ele deu sangue, deu vinho e disse, esse é o símbolo do sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão de pecado. Então ele me explicou que o sangue perdoa pecado. E Jesus então deu o segundo elemento, que é o pão. Ele disse, esse é o meu corpo que é partido, morto por vós. Então o sangue lava o pecado, o corpo paga a pena de morte, que a morte paga com morte. Mas não entendi isso direito não. Ele disse, por exemplo, se uma pessoa comete um adultério e pega AIDS, e ela pede perdão, é do adultério, é do pecado. Então o perdão é dado mediante o sangue de Jesus. Mas não tem perdão para a pena. Como não tem salvação para pecado, pecado é perdão. Eu digo é a pena, pois é, apenas é a AIDS, como mostrando que tem uma pena de morte, a AIDS. Então o perdão do pecado não tira a AIDS, o perdão do pecado não tira a pena de morte eterna. Eu digo, rapaz, ainda não entendi essa diferença entre pecado e pena. Ele disse, olha, mais ou menos assim, você comprou essa camisa aí, pagou, vestiu, foi dar uma volta e lameou. Se está suja, tu vai pagar de novo? Eu digo, lógico que não, porque eu já paguei. Ele disse, pois é. E o que é que tu faz com a camisa suja? Eu digo, vou lavar. Então é assim, se você
se suja espiritualmente, que é pecado, se lava no sangue de Jesus. Mas lavar não é pagar. Então ele disse, paga a camisa com dinheiro, paga a pena de morte com a morte de Jesus. Eu digo, ainda está meio perturbado na minha cabeça, estou entendendo, não é? Como é que é isso? A salvação ele não tem que caminhar até o fim da vida e lá no final, se perseverar, é que é salvo? Ele disse, não. Se você pagou a camisa, ela é sua, suja ou limpa, não é? Então a salvação é primeiro, é como um casamento. Você casa para viver casado, com todos os problemas do casamento. Você não vai pedir a noiva para ficar com ela até o final, se tudo der certo. Aí tu casa com a mulher lá, quando ela tiver já bem idosa, é assim? Não é, casa para viver casado, não vive casado para casar. Então ele não segue para ser salvo, a gente é salvo para seguir Jesus. Eu digo, olha, ainda não está muito claro na minha cabeça. Aí ele foi e deu um exemplo, esse exemplo aí clareou. Ele disse, ó, a melhor maneira que é para explicar é essa daqui. Quando Deus mandou tirar o povo do Egito, você lembra disso? Quando Deus mandou tirar o povo do Egito, ele pediu para Moisés ir lá, ordenou Moisés, né? Vai lá e tira o povo. Como? Eu vou te dar poder. Aí tu vai fazendo 9 pragas no Egito. E o faraó vai ficar arregaçado lá, ele vai ficar bala. Ele vai expulsar vocês do Egito. Essa é a maneira de salvar vocês. Tá bom, Moisés fez as 9 pragas e o faraó disse, não sai ninguém. Todo mundo preso, inclusive tu, Moisés. Aí ele chega para Deus e diz, ó, já fiz um milagre agora. O cara não deixou ele sair não. Aí Deus diz assim, tudo bem, agora eu vou tirar vocês. Como? Eu não já fiz um milagre, filho, mas não tirou. Como o senhor vai fazer? Ele diz, uma ação só. Vou mandar o anjo da morte passar no Egito, ele vai matar todo o primeiro filho. Mas só dos egípcios. Não, vai matar o teu também, o do faraó. Foi o primeiro filho, morre. Tá todo mundo já debaixo da condenação. Até o animal, para saber que eu exerci um juízo sobre o Egito, sobre o faraó. Eu digo, mas não tem como salvar o nosso povo, não. Ele disse, já dei a ordem para o anjo, eu não vou tirar o anjo. Não tem como tirar o anjo. Mas a única salvação é você pegar o seu filho, dia 14 de março, que o anjo passa 14 de março, meia-noite, tu de manhã, tu tira o teu filho ali para Canaã. Tu atravessou a divisa, o anjo não vai para lá. Não mandei o anjo passar lá, mandei passar aqui, entendeu? Entendi. Ele disse, entendi. Então faz de conta que hoje é dia 14 de março pela manhã. Aí ele disse, faz de conta que tu é meu filho. Aí eu estou te chamando, meu filho, vamos sair aqui do Egito. Aí quando eu estou querendo te chamar, eu já avisei, né, eu sou Moisés, todo mundo está chamando o filho, montou de gente, o faraó desconfiou, mandou fechar o portão. Pronto, portão fechado, o povo vem em cima de mim. Eu sou o Moisés. Moisés, o que é que tu pode fazer para ele não morrer? Eu digo, nada. Melhor morrer calado. Porque eu não sou maior do que o faraó, maior do que o anjo, nem maior do que Deus. O anjo, meia-noite ele vai matar, porque ninguém pode sair. Aí veio um outro pai de família e disse, eu tenho uma ideia aqui na cabeça, para a gente salvar o pessoal. Então, fala aí, como é que é? Aí ele disse o seguinte, Moisés, tu vai falar com Deus, vai pedir para ele segurar o anjo na mão. Ele disse que não podia tirar, mas não disse que não podia segurar. Se ele segurar, o anjo não sai, está preso, ele não passa na nossa casa, não mata. Eu digo, é mesmo. Vamos lá. Chegou lá, Deus disse, nem vou falar com o anjo. Eu digo, aí quebrou na emenda, né? Como é que fica então? Vai morrer mesmo? Morre. Não tem salvação de jeito nenhum, ele disse, dei minha palavra e não posso tirar. Mas vamos fazer o seguinte, Moisés, espera aqui. Eu dei minha palavra, mas ainda tem Jesus e o Espírito Santo aqui no céu. Deixa eu entrar aqui. Foi lá, disse a história. Aí Jesus disse, deixa eu entender, o senhor deu a palavra, não vai tirar, o anjo vai matar. Moisés está aí fora esperando uma palavra de salvação. Mas eu não posso salvar. Uma coisa ou outra. Eu não tenho como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, meu filho. Aí Jesus disse, tem. O senhor pode salvar o menino e não quebrar a tua palavra. Mas não tem lógica, meu filho. Ele disse, tem, papai. Como, meu filho? Mande um salvador para o menino. Lógico que eu mando. Agora me diga, quem é salvador? Aí Jesus diz, um cordeiro de 1 ano. Cordeiro, meu filho? Como é que o cordeiro vai salvar o menino, rapaz? Vai dar uma amarrada no anjo? Não. Papai, quem deu a vida para o menino? Eu? Deus disse. E quem deu a vida para o cordeiro? Eu. Então o senhor deu a vida por 2. Então o cordeiro é que vai ser o salvador do menino. Como? Pagando a morte do menino. Porque não é para ter um morto na casa? Pois bem, vai ser o menino que vai morrer. Vai ser o cordeiro
que vai morrer no lugar do menino. O cordeiro é o salvador do menino. Ah, entendi. Qualquer cordeiro, meu filho? Não, papai, tem que ser branco, que significa sem pecado, sem mancha. Ah, entendi. Então, me diga como é que é o momento da salvação. Aí Jesus explica para Deus, ele vai explicar para Moisés. Aí Moisés chega em casa e vai explicar para o menino. Eu sou Moisés, estou explicando para ti agora, que está me ouvindo. Aí eu digo, ó meu filho, papai do céu mandou um salvador para ti. Quem é? Eu digo, esse cordeiro aqui. Como é que esse cordeiro vai me salvar? É desse jeito, qual é a tua pena? Não é morte? É, ele vai pagar a tua pena. Põe a mão na cabeça do cordeiro aí, botou. Transfere a pena para ele. Quem é que está condenado agora? Tu ou o cordeiro? Cordeiro. Tu está salvo? O menino diz, tu. Tá não. Tu transferiu a pena, mas o cordeiro não pagou ainda. Segura o cordeiro, que eu vou matar o cordeiro agora, entendeu? Só depois da morte é que a tua pena está paga. Porque uma morte só paga com outra morte, mesmo. Aí o garoto tá, segura o bicho. Aí eu, mato. Acabei de matar. Eu pergunto, o cordeiro, o anjo ainda pode te matar, menino? Não, papai, porque o cordeiro já morreu no meu lugar. Já pagou a pena. Ó, 5 horas da tarde. Que hora o anjo ia passar? Meia-noite. Então como é que faz pro anjo meia-noite? Saber que tem um morto aqui dentro e não entrar? Vamos passar o sangue na porta. Quando o anjo vê o sangue, ele passa por cima. O sangue é o aviso. A morte é que paga a morte. O sangue só é aviso. E o cordeiro foi morto, entendeu? Aí quando o anjo vê o sangue do cordeiro, ele passa por cima. Isso é que é Páscoa. Passagem por cima. Não pode entrar, porque está coberto com o sangue do cordeiro. Entendeu? Entendi. Ele disse, pois é, quando João Batista viu Jesus, ele disse, esse aí é o Cordeiro de Deus. Deus enviou esse cordeiro para pagar a nossa pena de morte. Ah, entendi. Então como é que eu devo fazer? Ele disse, você vai ter que confessar isso aí. Que você é um pecador. Entende isso? Lógico que eu sei que sou pecador. Você está condenado também, a Bíblia diz. Que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Entendi. Que morreu no teu lugar. Tua pena já foi paga. Tu está atrasado aí mais de 2000 anos. De gate. E aí? Ele disse, então tu tem que fazer essa confissão. Porque é a morte do Cordeiro que salva. Então ele disse, agora o senhor tem que confessar que é um pecador condenado, que Jesus morreu no seu lugar, e que tu está aceitando a morte dele para pagar o preço da tua morte, que o sangue dele te lavou. Entendeu? Na hora eu confesso, bora. Ele disse, fecha os olhos, vamos orar. Ele orou assim, dizendo, repete aí, Roberto Carlos. Ele disse, Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E eu repetindo, mas eu tenho consciência que já pequei. E por causa do meu pecado eu fui condenado à pena de morte. Mas o Senhor enviou Jesus, o teu filho, como cordeiro, para morrer no meu lugar na cruz. Ele ainda disse assim, estamos falando com Deus, vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, eu te reconheço nessa cruz, aí em Jerusalém, no Monte Calvário, como filho do Deus.